Bom, então, bom dia a todos. Nós vamos dar início à banca de qualificação da aluna Kevlin Moraes Cordeiro. Kevlin, hoje compondo a sua banca, nós temos como membro externo a professora Marcela, como membro interno a professora Ana Regina. Você vai ter 15 minutos para realizar a sua apresentação e após a sua conclusão eu vou passar a palavra para os membros da banca, ok? Quando tiver ali na casa dos 13 minutos, eu sinalizo para você, só para você se organizar aí no tempo, tá bom? Tá. Fica à vontade, quando você quiser iniciar, pode começar. Tá, então, vamos lá. Bom dia para todo mundo. Oi, estão me ouvindo? Sim, pode É que continuar. parece que ficou mudo. É que a gente fecha o microfone Ah, para quando tá. você apresenta. Tá, vou começar então. Vou falar como surgiu a ideia para a escolha do tema. A ideia para a escolha desse tema surgiu inicialmente porque eu queria elaborar um anteprojeto de uma edificação que fosse voltada para o público infantil. E a gente poder planejar ambientes que vão auxiliar nesse desenvolvimento inicial, ambientes pensados para criança, só que analisando toda a trajetória do ensino no Brasil, na qual o método predominante é o tradicional, eu decidi que eu não queria seguir por essa linha, porque a gente já tem muito, né? A gente tem abundância. E então eu comecei a pesquisar outras metodologias e eu me interessei pela pedagogia Montessori. A escola é a edificação que irá fornecer o processo de ensino e aprendizagem entre os alunos, o corpo docente, com o objetivo de agregar conhecimentos, valores, aprendizados, tanto no individual como no coletivo. Vindo em um âmbito geral, essas instituições surgiram inicialmente na França e Inglaterra, por volta de 1840, e depois foi se difundindo pela Europa e, posteriormente, pelas Américas. Mas foi no período da Segunda Guerra Mundial que essas instituições começaram a aumentar, porque como os homens haviam se alistado para a guerra, então, com a Revolução Industrial do século XIX, as mulheres começaram a ingressar no mercado de trabalho e começou a aumentar essa procura pelas creches, né, para elas terem um lugar para deixar os seus filhos. Ainda nessa era da Revolução Industrial, Froebel, que eu não sei pronunciar o nome dele direito, abriu o primeiro jardim de infância, que fugia dos modelos tradicionais existentes até então. Ele abriu na Alemanha e o seu modelo focava na liberdade, um ensino sem obrigações, nas atividades, aprendizagem na prática. No Brasil, as teorias de Froebel foram ganhando espaço e chegaram por volta de 1875, primeiro no Rio de Janeiro, com o Colégio Menezes de Vieira, que a gente pode ver nas fotos, nas imagens abaixo, e, posteriormente, em 1887, em São Paulo. E somente em 1930 que começaram o início das instalações no Mato Grosso. A pedagogia montessoriana, eu escolhi porque é uma pedagogia que foca no desenvolvimento infantil como um todo, nas habilidades físicas, sociais, psicológicas, diferente da pedagogia tradicional, que é focada especificamente no desenvolvimento do intelecto, no desenvolvimento moral. É uma pedagogia que foi criada por Maria Montessori, uma pedagoga, e a palavra-chave para o Montessori é autonomia. Então, deixar a criança livre para ela poder aprender realmente na prática, conforme as atividades, e desenvolver as suas habilidades. A edificação foi dividida em 5 setores. Entre eles, a gente tem o setor de aprendizagem, com 746,14 metros quadrados, o setor de repouso, com 125,40 metros quadrados, o setor social, com 1.512,56 metros quadrados, o setor administrativo, com 128,26 metros quadrados, o setor de serviço, com 288,80 metros quadrados, totalizando
a área da edificação em 2.801,16 metros quadrados, para uma quantidade de 190 usuários, sendo 30 funcionários. O terreno ele está localizado na região oeste de Cuiabá, no bairro do Porto, que é um bairro de classe média e possui infraestrutura básica necessária, como coleta de lixo, esgoto, água tratada, acesso à energia, internet, etc. O bairro, aqui o terreno está situado nessa área. Seu entorno é predominante residencial, que foi um dos pontos determinantes para a escolha do terreno, pois se torna mais viável para os usuários, e é um terreno de esquina, sendo assim possui 2 vias de acesso, como a gente pode ver nessa imagem. Aqui a gente tem a Avenida 8 de Abril, que é uma via principal, e aqui é a fachada lateral. A gente tem a Rua Comandante Costa, uma via local. O terreno ele se encontra em uma zona de uso misto, mas como a gente tem aqui a Avenida 8 de Abril, que é uma via principal, ela se torna uma ZCTR2. O terreno ele é praticamente plano, possuindo apenas 2 cotas de nível. Ele tem um desnível bem pequeno aqui no comecinho do terreno e possui uma área de 3.813,60 metros quadrados. Agora eu vou começar a parte do projeto. Aqui na implantação, não sei se eu consigo aumentar. Tá, na implantação, eu tenho os acessos. Aqui eu decidi colocar o acesso principal, a entrada para pedestre, entra por aqui, acesso para veículos, uma alça de desaceleração, justamente porque essa avenida é muito movimentada, então para não gerar mais fluxo, né, um trânsito para essa região, e aqui um acesso para veículos para estacionamento. Aqui ainda no estacionamento temos um acesso secundário para pedestres, para quem vai estacionar aqui, consegue entrar por aqui pela edificação, e um estacionamento para moto. Pela via lateral, por ser uma via local, que é uma via menor, e o acesso não é tão facilitado, eu coloquei o acesso de funcionários e um estacionamento para motos, que os funcionários podem estacionar aqui para entrar para facilitar, e toda a parte de serviço. Então, eu tenho o abrigo de lixo, a carga e descarga, porque consegue entrar aqui, eu tenho um acesso específico para a parte de serviço, reservatório de água. Na planta baixa do térreo, como eu falei, aqui é o acesso principal, então a gente entra por aqui, e aqui o acesso secundário, tem uma portaria que controla esse acesso em questão da segurança, né, das crianças. Aí aqui ficaram a parte dos banheiros, então eu tenho banheiro comum, banheiro PCD, banheiro infantil, e aqui é todo um acesso livre para essa área externa. Aqui nesse lado eu tenho a parte de serviço. Aqui é toda a parte de administração, né, o setor administrativo. Então eu tenho um acesso por aqui, que o funcionário consegue entrar, e é um acesso privado, também fechado aqui, as crianças não conseguem ter acesso por aqui. E pela recepção, secretaria, sala de arquivos, sala de funcionários, copa, e toda essa parte administrativa. Eu tenho um elevador aqui também, para subir para os próximos pavimentos. Mas aqui a gente tem essa parte de serviço especificamente, então lavanderia, almoxarifado, DML, os banheiros para funcionários e o espaço da cozinha. Como o acesso de carga e descarga se encontra aqui, eu tenho um acesso separado, entra com essa mercadoria por aqui, tem a pré-higienização, triagem de alimentos para poder separar os alimentos, né, para os depósitos, câmaras frias, cozinha, e aqui nessa parte eu tenho um refeitório, que eu consigo ter um acesso direto da cozinha para o refeitório e também, conforme eles terminarem de alimentação, de fazerem as refeições, eu tenho uma
um passa-prato, né, para facilitar nesse acesso. E aqui toda a parte externa. Eu tenho esse pátio externo, aberto, que seria um playground para as crianças ficarem. Aqui eu tenho uma praça, com essa vegetação, com essa árvore, né, bem grande, que a ideia é trazer muita vegetação, trazer essa integração do meio externo com o interno. E aqui um espaço aquático de fontes de água e um espaço de horta. A ideia em fazer a edificação nesse formato, em L, justamente para poder trazer um pouco mais de privacidade e segurança para as crianças, porque eu consigo fazer esse espaço aberto aqui interno, né, no centro do terreno, para que não tenha visibilidade para o meio externo, que se torne mais privado, né? Aqui eu tenho algumas imagens da parte do playground, a fonte de água, aqui também parte do playground, aquela parte da pracinha, o refeitório, mais aqui no canto, o espaço da horta aqui também. Aqui a gente tem o primeiro pavimento, o acesso se dá pela rampa e pelo elevador. O elevador foi colocado justamente para facilitar, né, o acesso, porque às vezes precisa subir com o carrinho, ou a criança até no colo, né? O carrinho consegue ainda subir pela rampa, mas às vezes a criança está dormindo, vai carregar no colo, então, para facilitar esse acesso. Nesse pavimento ficaram as salas de aula, a parte do setor de aprendizado. Então, eu tenho as salas, todas dispostas com mesas em grupos, mesas de 4 cadeiras, porque uma das diretrizes que a pedagogia diz, né, que não é nada no individual, é no coletivo, sempre para brincar junto. E em todas as salas tem esse espaço aqui com tapete, com um armário para ter atividades no chão, atividades sensoriais. Aqui eu tenho salas de atividades para as fases iniciais, para bebê até 1 ano. Então, com esses tapetes tatame, que fala, né, de EVA, e a parte dos banheiros. No último pavimento, também, a gente tem o acesso pela rampa e elevador, e eu coloquei, ficaram as partes de repouso, justamente para poder ficar um pouco mais afastado, porque embaixo acaba tendo mais barulho por conta do pátio externo, né, as crianças vão ficar correndo, fazendo as atividades, então para ficar um pouco mais isolado. E ficaram aqui sala de descanso para a parte de berçário, das crianças menores, e sala de descanso para as crianças maiores. Espaço de leitura e espaço de cinema. O espaço de cinema, a sala de cinema, eu coloquei nesse pavimento, também pensando na facilidade de poder carregar, porque caso esteja assistindo algum filme, alguma coisa, as crianças durmam e fique mais fácil para conseguir levar, né, até as salas de descanso. E aqui também foi colocada uma sala de amamentação, porque se alguma mãe precisar, precisa ter uma sala de apoio, né, precisar amamentar e colocar as crianças aqui próximo do berçário. Na planta de cobertura, eu disponibilizei as caixas d'água aqui, justamente porque nessa área eu tenho os banheiros, e aqui, nessa parte, porque eu também tenho banheiros e cozinha, para facilitar a parte de encanação, né, e tudo mais. Nessas partes aqui, eu coloquei laje impermeabilizada, porque são as marquises, que eu vou mostrar logo mais à frente nas fachadas. Na fachada frontal, eu utilizei de alguns elementos arquitetônicos que trouxesse lúdico, que trouxesse cores, formas geométricas. Eu tenho os círculos, né? E eu resolvi colocar como preferências cores primárias, então eu foquei muito nas 3 cores, o vermelho, o amarelo e o azul, justamente para ajudar nesse desenvolvimento das crianças, mas claro, não esquecendo das outras cores também para o aprendizado.
Eu trouxe também algumas formas geométricas, né? O círculo, como a gente pode ver aqui, o triângulo, como a gente pode ver nos elementos de Cobogó, que também ajudam, além de funcionarem como um elemento para tampar um pouco a ventilação, o sol, porque o norte está voltado para cá, então tampa um pouco essa iluminação, essa incidência solar que é maior. Também traz como um elemento decorativo. A fachada lateral, que também foi colocado alguns brises aqui, porque nesse pavimento é a parte do repouso, então também tem uma grande incidência solar, e para conseguir tampar um pouco, né, essa incidência. E também trouxe esses elementos do Cobogó e essas molduras nas janelas, em formato retangular, trazer um pouco de forma, a cor também, e para dar um destaque diferenciado, né, para as quadrilhas. Kevlin, 13 minutos, tá? Tá. Aqui a fachada lateral esquerda. Também a gente tem aqui o acesso secundário para a edificação, o acesso de estacionamento de motos. E aqui a fachada lateral, com um pouco da posterior, também tendo o acesso, né, de carga e descarga, como eu tinha falado, caixa d'água, o lixo, acesso de funcionários ficaria aqui, e trazendo também esses elementos, né, as cores que eu falei, né, que eu resolvi frisar essas cores, o azul, o vermelho, o amarelo, e as formas geométricas também. E é isso. Obrigada. Obrigada. Vou passar a palavra, então, para a professora Marcela. Marcela, fique à vontade para fazer as suas considerações. Projeto, pelo trabalho, Kevin. Eu acredito... Tá gravando. Tá conseguindo me ouvir? Agora sim. Então tá. Eu estava cortando. Eu acredito que... eu acredito que o seu projeto, ele é muito relevante, até porque esse tipo de escola, essa metodologia, né, essa tem até algumas escolas, como Ninho Montessori, tem outras escolas de outras pedagogias também que estão crescendo. Então, assim, a gente observa que o que está fugindo do tradicional, né, ele está crescendo aqui em Cuiabá. Então, acredito que o seu trabalho seja relevante por estar acompanhando essa tendência. A considerações com relação ao seu artigo. Nas palavras-chave, é interessante você estar colocando lá uma palavra-chave referente à arquitetura montessoriana, que a partir do momento que você não coloca, ele fica caracterizado como um estudo, e aí acaba não abrangendo a sua proposta arquitetônica. É interessante a gente observar uma diferença entre a linguagem escrita e a fala, tá? Tem coisas que a gente fala, até falta de concordância é relevado, sabe, no momento que a gente fala, mas na escrita, ainda mais um trabalho acadêmico, trabalho científico, até muito mais ainda de conclusão de curso, esses tipos de situações não são, assim, muito legais estarem no trabalho, tá? Eu percebi também que, no momento que eu fui olhar a sua introdução, no momento que eu já comecei, eu recebi o seu trabalho, o seu caderno, eu já falei, nossa, esse tema vai ser interessante, ainda mais por causa da tendência que eu te falei, né? Mas aí eu fui começando a ler, e aí a sua introdução precisa ser trabalhada um pouco. E não é somente a introdução, mais antigo, eu percebi que tem de elementos de texto. Você acaba repetindo ou fica esse vai e vem de informações, tá? Já foi falado, aí depois fala de novo. É interessante estar
fazendo uma composição que esteja descrita assim, né, de forma contínua, né. Deixa eu ver aqui que eu fiz algumas anotações. Tá. Tá. Você começou falando também do seu artigo sobre o estudo da escola. Falou sobre a escola, de início, o que era escola. Como você está falando sobre Montessori, eu acho que é interessante você falar sobre outros aspectos da escola, além da identificação, porque a linha Montessori, ela faz buscar autonomia da criança, e pelo que eu entendi, né, e pelo que eu também tenho conhecimento prévio do assunto, ela tem essa questão de buscar a autonomia da criança e trabalhar outros aspectos comportamentais, emotivos. Então, assim, é interessante você trazer um estudo sobre a escola nesses aspectos, tá? Porque, claro que a gente falando de arquitetura, é importante falar ela como construção, edifício, né? Mas aqui estando assim, é interessante você trazer, tá bom? E é no momento que você faz isso com relação a conceito, tá? Depois você vai falando sobre a linha do tempo, e você fala sobre as escolas. Eu percebi que ficou algo assim fora do Brasil, que é fora do nosso contexto, ficou muito longo. E aí, no momento que você falou sobre o método Montessori e falou sobre o Brasil, foi muito rápido. Eu senti falta, principalmente, para explicar de forma objetiva o que é esse método Montessori, tá? Eu não sei com relação à professora Ana Regina, mas, assim, como eu já conheço esse método, para mim ficou mais fácil de relacionar. Mas, assim, uma pessoa que não tem esse conhecimento e ela vai observar esses pontos de primeira vista, ela não vai conseguir entender de forma assim clara, tá? Com relação a essa coisa que eu falei para você de vai e volta, ficou muito claro, ficou assim de forma muito evidente com relação ao terreno, tá? Ficou até um pouco confuso algumas situações, porque acabou repetindo, e até os mapas, eu sugiro que você trabalhe um pouquinho os mapas para poder observar assim de forma dentro do geral Cuiabá o terreno inserido. Interessante, assim, tem um mapa assim de Cuiabá inteiro, tem uma demarcação de forma clara onde está o terreno. Aí depois você vai puxando, como você fez depois, a relação do zoneamento e tudo mais já do entorno, e também os aspectos do entorno do terreno, tá? Eu percebi, primeira indagação, o PGM está correto? Segundo, da via principal. Segundo, o acesso de funcionários é o mesmo de visitantes e pais de alunos e alunos, porque já é uma característica que a gente vê nas escolas, de ser algo já separado, tá? E até para criança pequena, muitas vezes eu falo assim, geralmente os professores, no momento que termina o expediente, eles querem simplesmente ir embora. Se eles têm contato com os pais em algum momento, a carga horária de trabalho, assim, acaba se estendendo. Então, é interessante estar observando, assim, o lado dos funcionários também, tá? Com relação à representação gráfica, eu observei umas incoerências, eu sinto de umas linhas de chamada, mas, assim, são coisas que, dá para poder estar arrumando para banca se você for qualificada para banca final, né? E uma coisa que eu não entendi, na verdade, não ficou muito claro para mim, tá? É uma creche ou educação infantil? É interessante, você falou muito sobre de onde você tirou as normas e as leis que você tirou do Ministério da Educação, das leis pertinentes às escolas, e elas fazem uma classificação por, digamos assim, por etapas, né?
E aí tem a creche, tem a educação infantil, tem o ensino fundamental e tudo. E aí eu percebi que, assim, tinha momentos que você falava creche, que você falou creche, principalmente seu histórico, aí depois falou muito sobre idade, no momento que você apresentou seu programa de necessidades, mas não, não, a idade é muito relativo para você poder tirar, para classificar, para você tirar, porque agora é obrigatório a criança começar a estudar com 4 anos, certo? E aí, dependendo de como, aonde que ela vai começar a estudar, muitas vezes ela entra direto na na educação infantil e acaba não passando pela creche, tá? Um desses casos eu sei muito bem porque meu filho mesmo, ele não foi para creche, ele foi direto para educação infantil. Então, assim, é interessante você estar pontuando isso, não por idade. Tem crianças que entram com 4 anos, tem crianças que entram com 7 na escola. Observa por etapas, que acho que é mais interessante para você deixar mais redondo essa questão do seu trabalho, tá? E os espaços das salas de aula, eu achei elas muito pequenas. Você falou sobre 160 alunos, certo? E pelas plantas de layout, cada sala vai abrigar 16 alunos, é isso? Vi uma sala que é um pouco maior. Isso tudo você está observando também questão de espaçamento, agora período de pandemia e também pós-pandemia? Vocês podem notar também pela mídia no momento, se está adiando a volta das aulas por causa disso, por causa dos espaços serem limitados, por causa da dinâmica das crianças, principalmente aqui você trazendo essa ideia por exemplo, da educação infantil, que são crianças que conseguem ter um certo tipo de autonomia, de andar, correr, brincar, e elas acabam sendo como que eu posso falar? Elas acabam não tendo tanto cuidado, isso está sendo observado, isso são atualidades que eu acredito que devam estar presentes no trabalho. E aí, voltando à questão dos espaços, esses espaços, será que eles estão realmente adequados? Questão a escala, a questão do tamanho, tá? Outra, eu não sei se é por outra observação, desculpa pelo gaguejar, mas assim, eu não sei se é questão de representação gráfica, mas eu não consegui entender sobre essa carga e descarga, ela é fechada ou aberta. Na planta baixa, parecia que ela era fechada, assim, eu acredito que seja por meio de um portão, mas aí no momento que você trouxe a perspectiva, ela era aberta. Então eu fiquei sem entender, ficou um pouquinho confuso para mim entender. E com relação à composição de fachada, eu achei muito interessante com relação às cores primárias. É interessante a gente pensar nas cores primárias como tem uma divergência do que tecnicamente é primário e do que para criança é primária, tá? As cores primárias para criança é o quê? Amarelo, azul, vermelho e verde. São cores que as crianças elas conseguem distinguir, para elas são cores primárias. Aí, tecnicamente falando sobre cores primárias, é o quê? São cores que elas criam as outras, que é o amarelo, o ciano e o magenta. Então, assim, já que você está trazendo toda essa questão até para a fachada, a composição de fachada do seu edifício, esse estudo de cores primárias relacionado ao lúdico para a criança interagir, é interessante você estar observando um pouquinho mais a fundo com relação a esse estudo, tá? E eu achei muito interessante a composição que você fez, mas aí eu achei, assim, tudo colorido, contínuo, maravilhoso embaixo, e aí eu percebi que o terceiro pavimento, ele tá, assim, tá muito em branco, sabe? Por mais que você tenha feito uma composição ali, eu senti falta a continuidade do último pavimento, tá? Mas, assim, minhas considerações com relação ao seu trabalho, seu artigo e seu projeto, para mim, são essas. Muito obrigada. Obrigada, professora Marcela. Professora Ana Regina,
Fique à vontade. Olá, Kevin. Primeiramente, meus parabéns, né, por ter chegado nessa etapa de trabalho, com um trabalho que merece a consideração. Bom, como você sabe, Kevin, nesse momento a gente se dedica muito e declina o nosso olhar muito sobre pontos em que podem ser aprimorados. E desta forma, eu vou fazer alguns apontamentos que se referem justamente a aprimoramento. Eu considero que o teu trabalho, como largada, né, ponto de largada, start, ele é um bom trabalho, mas que a gente pode ter algum aprimoramento. Eu vi que quando você, no seu texto, abordou a questão da contextualização da escola, né, sobre a metodologia pedagógica montessoriana, você trouxe informações referentes à sala de aula, né, ao ambiente, à vivência do espaço escolar, né? E quando eu penso nisso, eu sou muito, assim, chata, eu sou muito, nossa, crica, eu sou aquela, assim, eu sou de raiz, né? Froebel, Montessori, e eu vou na origem e eu vou buscando nas escolas dos países de origem como é que é a tratativa dos espaços escolares, dos ambientes de vivência, porque é isso que efetivamente é a arquitetura, é o espaço vivenciado, é o espaço apropriado, né, é apropriado pelas situações de desenvolvimento de atividades. Então, eu vi que você colocou algumas ilustrações muito bonitas, né? De espaços de circulação muito amplos, de sala de aulas, nem um pouco dentro da caixa, muito pelo contrário, fora da caixa. Eu tenho situações de vivências muito específicas dentro da sala de aula. E aí eu queria fazer uma provocação. Eu conheço um pouco da pedagogia montessoriana e sei que o parâmetro, o eixo fundamental de toda a pedagogia está assentado sobre o amadurecimento sensorial. Tá? O que é isso? A criança que foi privada de experiências sensoriais, auditivas, olfativas, táteis, nananana, todos os sentidos, ela vai ter problemas graves de alfabetização. Por quê? Ela só está apta cognitivamente a desenvolver o processo de alfabetização no momento em que os 5 sentidos estão aprimorados, tá? Olfativo, tátil, auditivo. Tanto é que tem instrumentos pedagógicos específicos que se referem à experiência sensorial. A caixa de areia, a criança de olhos vendados vai numa caixa de areia, tenta capturar um objeto e dizer que objeto é esse. Experiência tátil, experiência que conecta o tátil com o, né, de percepção mesmo. Então, estas experiências, você fazer a leitura das letras em letras recortadas em lixa, sabe as lixas que a gente compra assim, e aí tem a letra que eles recortam no formato da lixa, a criança faz a experiência tátil e ela vai fazendo o aprendizado através de suas experiências sensoriais. Então, nesse sentido, a sala de aula montessoriana, né, que o quartinho, hoje o quarto, monta uma caminha no chão, para quê? Para que a criança tenha experiência tátil, ela não fique refém de um adulto tirá-la do berço e colocar no chão, ela vai no chão, ela experimenta sensorialmente todo o ambiente, né? Os livros estão baixos, os brinquedos estão baixos para que ela experiencie o mundo de forma sensorial e faça o seu neuroaprendizado através das suas experiências sensoriais. Então, a sala de aula montessoriana é uma sala que, em tese,
reproduz o mundo. Reproduz o mundo, reproduz todo mundo. Então, eu acho que você pode explorar. Ou seja, deixa eu ser mais objetiva, eu não sou muito linear, me desculpa, tá? A sua sala de aula, ela precisa ser o ponto fundamental e basilar da sua propositura pedagógica. A sua escola está bem quanto espaço escolar que atende a demanda, né, de espaço administrativo, espaço de apoio e espaço de aprendizagem. Ok, não vi problema algum, tá? Não vi mesmo, tá tudo ok, muito certinho. Mas a sua sala, o seu espaço de vivência da criança, ele pode ser muito aprimorado, e aí é com layout mesmo, layout interno. Talvez ampliar um pouco essa sala e criar principalmente setores distintos, porque a tua sala de aula está absolutamente tradicional, é mais do mesmo de qualquer escola infantil, com qualquer pedagogia. Eu tenho espaço de sala, de cadeirinhas, mesinhas compartilhadas e o espaço de descanso. Você não falou de escola montessoriana aí. Aí você falou de qualquer escola. Qualquer uma. É isso. Isso é obrigatório pelo MEC. É a forma como se faz uma sala tradicional, tradicionalíssima, por sinal. Né? Então, o meu apelo é assim: a tua escola está bem resolvida enquanto escola, enquanto espaço escolar. Quando eu falo de escola montessoriana, o interior da minha sala gera todas as experiências sensoriais possíveis. Todas. E a tua sala não proporciona isso. Tá? Então, a minha reflexão e a minha provocação para você é assim: olha, vamos melhorar esse layout, vamos introduzir experiências sensoriais, água, olfato, areia, caixa de areia. Tem caixa de areia, que é um instrumento montessoriano de aprendizagem. Não é a caixa de areia de você brincar no parque, é a caixa de areia onde a criança, com os olhos vendados, ela vai capturando dentro da areia um objeto e ela descobre que objeto é esse, ela descreve esse objeto, porque é a experiência sensorial. Então, isso falta na sua escola, falta dentro do seu espaço de vivência da criança, das experiências sensoriais. Então, neste sentido, eu queria, assim, te recomendar que você desse uma pesquisada em outros idiomas, principalmente o alemão e o inglês, né? E você procurasse o interior dos ambientes de vivência das crianças em escolas com a pedagogia montessoriana. E aí você vai ver que tem tanto instrumentos de aprendizagem que vão para além do dado, né, do quadrado mágico, não sei o quê, vão para muito além disso e estimulam essa experiência sensorial bastante exacerbada, porque Montessori é a pessoa que inaugurou como médica, como entendendo a evolução psicológica e da estrutura do pensamento organizado, como uma faculdade que só é alcançada, ou uma capacidade que só é alcançada quando a criança tem todos os sentidos amadurecidos, né? Então, até aquela brincadeira, dentro de uma caixa você põe um objeto, que objeto tem aí dentro? Pelo som, simplesmente pelo som. Por quê? Ele provoca o desenvolvimento cognitivo através do amadurecimento sensorial, tá? Todos eles. Paladar, tátil, olfato, audição, motor é tudo tátil, né? Então, é isso que eu tenho a sugerir para você enriquecer as experiências sensoriais
dentro da sua sala. Talvez isso requeira um pouquinho de ampliação da sala, mas nada impede que você amplie esse espaço e faça espaços, vários setores intra-sala, em que você tenha diversas experiências sensoriais, tá? Isso é uma sugestão. O teu trabalho, como eu disse, ele tem um ponto de largada bom, ele tem um start bom, a escola tá bacana, tá bem resolvida, ela cumpre todos os requisitos formais oficiais da escola, né? Mas do ponto de vista do seu apelo em relação à pedagogia, ela é mais do mesmo. Viu uma, viu todas. Ela reproduz exatamente o que a gente vê em todas as escolas para este nível de ensino, tá? Enquanto proposta de vivências intra-sala. Desculpa, não quis ser assim, não quis desqualificar o seu trabalho, pelo contrário, como escola, perfeita, tá? Não tenho crítica alguma, acho que você construiu bem o seu texto, construiu bem o seu caderno, eu acho que você fez um projeto bem representado, ele tem atributos suficientes para uma promoção automática, mas eu acho que você pode aprimorar, se você puder dar uma pesquisada nisso, né, nessa questão das experiências sensoriais e como as escolas alemãs e inglesas e americanas tratam a pedagogia, os espaços pedagógicos, eu acho que você pode, assim, dar um up no layout das suas salas, tá? É isso, obrigada. E aí você vê com a sua orientadora se realmente, né, precisa, tá? Ou se tem mérito essas colocações. Obrigada. Obrigada, Ana. Com certeza tem mérito. Quero agradecer aí. Acho que está dando. Deixa eu ver agora. Agora melhorou. Quero agradecer as considerações das duas professoras, professora Marcela, professora Ana, sempre muito pertinentes. Ana é uma mestra aí em escolas, então é sempre enriquecedor escutar um pouquinho sobre esse assunto, né? Percepções muito importantes, que com certeza na orientação a gente vai conversar, né, que é a Evelyn, a respeito, para alinhar aí todas as ponderações, professora Marcela também. Marcela, observei que você é muito ligada em cores, então eu já estou acompanhando aí nas bancas, ela vai falar da cor, mas também muito rico, obviamente, né? Gosto bastante dessa contribuição. E é isso. Kevin quer falar alguma coisa? Seu microfone eu fechei, Kevin, tem que abrir aí, que estava dando um pouquinho de... Acho que não, acho que era só isso. É a questão das salas que eu tinha feito, que eu fiz menor, né? Que era justamente para caber menos crianças, para poder dar atenção, que acho que a Marcela tinha comentado, né? Que achou que tinha poucas pessoas, que era um pouco espaço, mas era mais essa questão, mas vou melhorar essa questão do layout, então. Ótimo. E acho que a parte da carga e descarga, que ela falou que tinha ficado meio em dúvida se era aberto, se era fechado. Na verdade, o acesso para carga e descarga, ele é aberto. Né? O caminhão entra, é só uma parada. Mas ele tem um portão para entrar dentro da edificação. Seria fechado nesse sentido, o acesso para dentro da edificação. Eu acho que era só essa questão. Ok. Então, declaro encerrada a sua banca. Kevin, vou parar aqui a gravação.